4:7. Já é um texto que tem que estar trabalhado no nosso coração, né? É um texto que a gente basicamente decora, né? 1 João, capítulo 4, versículo 7. Vamos lá? Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Então, o título mesmo desse pedacinho da Bíblia nos diz: Deus é amor. E aí começa o papel da mãe, né? Porque Deus compara esse amor lá em Isaías 49:15, quando Deus fala: haverá mãe que possa esquecer o seu bebê, que ainda mama, e não tem compaixão do filho que gerou? Contudo, ainda que ela se esquecesse, eu jamais esqueceria de ti. A mãe pode até esquecer de um filho, pode até passar por algum momento, algum trauma, alguma coisa que ela venha se esquecer de um filho, né? Nós sabemos de vários relatos disso. E às vezes é só uma coisa corriqueira, não foi por querer. Mas Deus, em momento algum, esquece da gente. E mesmo assim, ele comparou esse amor ao amor dele. Então, olha o tamanho desse amor. Olha o tamanho de um amor de mãe que pode ser comparado ao amor de Deus. E esse texto nos mostra como Deus acredita na capacidade da gente de ser mãe. E aí, ele nos traz em 1 Timóteo 2,15. Deixa eu só abrir a minha Bíblia aqui. 1 Timóteo 2,15. Todavia, será preservada através da sua missão de mãe. E se ela permanecer em fé, e amor, e santificação e bom senso. Então, para ser mãe, a gente tem que continuar perseverante na fé, perseverante no amor, perseverante na santificação. Porque na nossa cabeça, quando a gente fala em ser mãe, qual é a primeira coisa que vem para vocês? Foi o que eu falei antes, né? É gerar. E ser mãe não é só gerar. Porque nós temos mães que não geraram. E são mães. Então, esse estudo de hoje é para a gente entender qual é o nosso verdadeiro papel. Eu sou falar muito rápido, tá? Se eu der uma gaguejada, vocês me perdoem, porque é a ansiedade que faz isso da gente. Tá incomodando, não? Tá bom? Tá. Só eu fico vesga. Quando a gente fala de ser mãe, a gente tem que voltar lá na nossa primeira mãe, em Eva. Eva é a primeira mãe conhecida da Bíblia, né? Pela Bíblia. Porque, por mais que a gente saiba que Gênesis não foi o primeiro livro a ser escrito, a Eva é a primeira mãe retratada. E quando a gente vai falar de Eva, a gente tem... qual é a visão? Mãe toda errada que pecou, levou o homem a pecar, destruição total do mundo, para que Jesus pudesse vir. Mas Eva, se a gente tirar esse peso dela, que eu consegui tirar, tá, irmãos? De verdade. Eu não culpo mais Eva, porque eu entendi algumas coisas que eu vou compartilhar com vocês hoje. A primeira delas é que o pecado de Eva foi dela somente. E o nosso pecado veio através de Adão. Adão poderia muito bem ter dito que não iria comer o fruto. E ele comeu a si mesmo. Eva não obrigou. Então, Deus fala que o pecado do mundo veio através de Adão e não de Eva. Então, esse fardo que eu ia bater nela, não vou bater mais, porque eu entendi que ela pecou não sabendo da profundidade disso. Outra coisa que eu aprendi é que Eva só passou a ser Eva depois que ela saiu do paraíso. Eva não tinha nome até ter saído do paraíso. Eva era simplesmente chamada de mulher. Se a gente entende que ela foi chamada de Eva após ter saído do paraíso, a partir daí a gente entende que Cristo já estava programado para nos salvar.
Porque quando ela sai do paraíso, é aí que ela tem os seus filhos. Ela não teve filho lá no paraíso. Ela teve quando saiu. Certo, Manu? Certo, pastor? Se eu errar, gente, depois eu corrijo, tá? Mas porque eu não sou teóloga, né? Estou aprendendo junto com vocês. Quando ela cai em pecado, que Deus os expulsa, ele lança sobre cada um dos componentes desse destino 3 maldições, né? A serpente iria rastejar, Adão ia trabalhar e ganhar o sustento através do suor do seu rosto, e Eva iria sentir as dores do parto. Só que Eva, essas 3 maldições, poderemos dizer assim, caíram sobre Eva. Ela não ficou rastejando como uma serpente, mas na própria maldição da serpente, Deus fala que terá inimizade entre a serpente e o filho dela. Então, ela sentiria essas dores do filho dela ser tentado, do filho dela ser provocado, do filho dela viver tentando sair do sofrimento. E falou para Adão que ele iria comer através do sustento do seu próprio rosto. Para bom entendedor, naquela época, o que eu entendi, né? Que Adão teria que trabalhar e iria se fadigar com isso. Só que Eva também iria se fadigar. Porque se o marido, antes, se a gente tem a promessa da bênção, se ela não tivesse feito nada, ela não iria sofrer isso que ele prometeu a Adão, era um paraíso. Eles não tinham esse sofrimento. A partir de que eles são expulsos do paraíso, Eva iria sofrer com o sofrimento do marido, porque ela também teria que trabalhar, ela também iria se fatigar. Qual seria o trabalho? Aí a pessoa que estava conversando comigo ainda falou assim, poderia ser simplesmente arrumar a casa. Sim, poderia ser arrumar a casa. Poderia ser cuidar dos filhos, só que antes não ia ser sofrido. E a partir daquele momento passaria a ser doloroso para ela também. Então, Eva sofreu com as 3 maldições. E Eva é um exemplo de mulher para mim que tinha tudo para dar errado. Eva não tinha mãe, Eva não tinha sogra, Eva não tinha amiga. Eva não tinha com quem dividir o peso de ser mulher e de ser mãe. E ainda tinha sido expulsa do paraíso. A gente entende que a ordem de não comer o fruto não foi diretamente de Deus para Eva, foi de Deus para Adão. Então, a gente entende que Adão passou essa missão para Eva, né? Não encosta naquele fruto, não coma aquele fruto. Mas ela não ouviu diretamente de Deus. Somente quando ela é expulsa do paraíso que Deus direciona, fala para ela o que vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, ele diz para ela que ela terá filhos. E aí, nesse ponto, creio eu que Eva entendeu que teria um resgatador, que teria alguém que faria a ponte novamente entre ela e Deus. Porque Deus podia muito bem ter dito a ela que ela seria amaldiçoada e não teria filho nenhum. E ela não foi amaldiçoada, ela foi abençoada para que Cristo pudesse vir. Então, lá do início, a gente já entende o plano salvífico de Deus. E aí, Eva, quando engravida, ela tem um pedaço que fala que ela acha que Caim é esse resgatador. E não é, porque Caim faz o que faz com o irmão. Somente com Sete que Deus renova a aliança com Eva. E ela entende que Deus ainda a amava. Então, o que Eva mostra para a gente? Que apesar de tudo ter dado errado, dela ter feito a escolha errada, dela ter vivido da forma errada, dela ter sofrido pela escolha dela. E eu acredito assim, tá, irmãos? Eu até estava comentando com a Manu que a gente não tem relato nenhum sobre a conversa entre eles. Não existe. Eu ainda até mandei para ela um textinho de um livro que eu estava lendo. A Manu, mãe, isso não é bíblico. Falei, não é. Mas a nossa cabeça de mulher, a gente fica imaginando o que Adão falou para ela. Quando ela comeu o fruto e ele comeu o fruto, que eles foram expulsos do paraíso. Não é bíblico, não existe relato em nenhum lugar dizendo isso. Mas a gente que tem marido, imagina o que esse bendito desse marido falou para ela quando eles foram expulsos do paraíso. E mesmo assim, ela creu que ela não estava sozinha, que Deus ia dar um jeito no que ela tinha feito. E Deus deu. Deus deu a ela, Deus deu ao homem o dom de dar a ela o nome. E só aí, depois que ela sai do paraíso, que Adão a intitula de Eva, que quer dizer vida, quer dizer viver.
E ela é conhecida como a mãe da humanidade. Já tem estudos científicos que demonstram que nós todos temos um único DNA. Então, aí é a prova de que Deus, mesmo com todo o problema que Eva ocasionou, que Deus já sabia de tudo isso, ele firmou aliança com ela quando deu Sete. E Sete faz parte da linhagem de Jesus. Então, que a gente possa, que eu possa, tá, irmãos? Perdoar Eva verdadeiramente. Encontrar Eva, vê-la como uma mulher que foi errada, pecadora, que destruiu na nossa cabeça, na minha cabeça, ela tinha destruído todo o nosso papel de adorador, mas não, ela simplesmente deu continuidade ao plano que Deus tinha traçado para a gente. Tá? E aí, como Eva era o meu exemplo de mãe má, eu tive que mudar de foco. Né? Vou procurar outra mãe má. Porque assim, gente, quando eu comecei a fazer esse estudo, eu queria mostrar para vocês que as mães são mais como nós. Que quando a gente trata da mãe da Bíblia, a gente acha que são mulheres perfeitas, sem pecado nenhum, mas não é. A gente estuda, a gente vê que elas são tão pecadoras quanto nós. E não são indignas, elas são dignas como nós. Que ser mãe, o velho ditado já diz, né, é padecer no paraíso. Não concordo muito com isso, não. Porque eu acho que ser mãe é muito bom, é maravilhoso, mas é difícil a gente encontrar um paraíso no ato de ser mãe. Mãe não tem descanso nunca, nunca. Nem quando o filho cresce, nem quando o filho tem filho. Mãe não para de pensar em nenhum minuto. Eu acredito que o nosso único descanso é no sono, quando a gente consegue. Porque quando é pequenininha, a gente bota a mão no peitinho para ver se está respirando, bota a mão no nariz. Quando está resfriado, a gente não consegue dormir. Quando tá, aí cresce, vem a adolescência. Aí, se Deus não estiver nos sustentando, o papel de mãe, que já é muito difícil, se torna um fardo muito grande. E aí eu queria trazer para vocês uma mãe que esse fardo ficou grande demais. Que esse fardo doeu demais. Que é Rispa. Rispa, ela não abandonou os corpos de seus filhos. Ela esteve com eles o tempo todo, abanando todas as aves. Ela não deixou que nenhuma ave tocasse os corpos de seus filhos. Quantas de nós estamos abandonando os nossos filhos hoje, vivos? E o abandono não é abandono físico, tá, irmãs? Não é abandono material. Porque a gente sabe que com a pandemia a situação só tem dificultado. Essa semana eu recebi um vídeo de uma médica e que recebeu uma mãezinha com um bebezinho de 1 aninho e um bebezinho de 3, um bebê de 3. E os dois mamavam. E a médica disse para ela que o de 3 não precisava mamar mais, que ela poderia dar comida. E a mãe começou a chorar porque ela só tinha um leite de peito para dar para ele. Ela não tinha nada. Então, nós sabemos que, nesse momento, a situação está muito pior do que a gente imagina. Tem muita gente passando fome. Mas não é esse tipo de abandono que eu estou falando para vocês. É o abandono espiritual. Quantas mães já desistiram de orar para os seus filhos? Quantas mães deixaram para lá? Ah, deixa Deus resolver. Deus vai resolver, meus irmãos. Mas a nossa função, a gente não pode esquecer. Por mais raiva, por mais briga, por mais dor, a nossa função é orar por nossos filhos 24 horas por dia. Por isso que eu acho que ser mãe é padecer na terra mesmo, não no paraíso. Ser mãe é muito difícil. E a palavra que eu tenho para você hoje é de encorajamento. Que Deus possa renovar a sua força. E aí, eu volto numa mãe legalzinha, Sara, conhecida como Sarai, mulher de Abrão. Sara também não ouviu a promessa de Deus. A promessa foi contada por Abraão. Ela sabia que Abraão ia ser pai de muitas descendências. Ela sabia que Abraão teria muitos filhos que nem os granjarias seriam comparados. Mas não foi para ela essa promessa. Então, quando ela entende de que ela faria parte da promessa, ela vai dar o jeitinho dela. Toda mulher dá o jeitinho. Não tem arroz, a gente faz o mingau. Não tem o mingau, a gente vai comer um pão. Sara também foi dar o jeitinho dela. Qual foi o jeitinho? Arranjou uma concubina.
É o primeiro caso de poligamia na Bíblia. Sara arranja um amante para o marido. Agora vamos nos colocar no lugar de Sara. Vamos fazer o errado de novo, né, Manu? Vamos imaginar a novelinha, porque assim, a minha cabeça funciona muito por novela, né? Já imagino o início, o meio, como que aconteceu, o que que uma falou para a outra e o fim. No início foi tudo legal. H, vai lá, faz coisas lá com meu marido, porque como você é minha serva, vai ser como se fosse eu. E você é engravida do meu filho, e aí eu dou uma ajudadinha para Deus. Quantas ajudadinhas nós estamos pensando que estamos dando para Deus? Deus não precisa da nossa ajuda, gente. Mas Sara não entendeu isso. E foi ajudar, né, tadinha, coitada. Agar engravidou. Agar teve o filho. E Sara viu o tamanho do problema que ela tinha arranjado. Vocês imaginem o quanto de humilhação Sara passou por ter feito isso. Você vê uma mulher que não é você carregar um filho que ela entendia que seria, a partir dele, toda a descendência de Abraão. E Agar se fez. Agar pisou nela. E tanto que ela é colocada para fora. Ela é colocada para fora da aldeia? Pode ser falar aldeia, né? Abraão, nessa hora, também se mostrou muito fraco. Pela segunda vez, porque a primeira ele poderia muito ter dito para ela, olha só, minha filha, Deus não falou que ia ser com outra mulher. Então, sossega. Mas não. Tá, vou ali sim. Né? Isso aí é tudo invenção minha, tá, irmãos? Mas eu fico imaginando que tenha sido dessa maneira. E pela segunda vez, a Sara manda Agar embora e Abraão, mesmo sabendo que ela carregava um filho dele, bota Agar para fora. Só que Deus tem misericórdia de Agar e misericórdia do filho de Abraão. E Agar volta. E aí, passam-se 13 anos, Agar vendo aquele filho crescer ali. E aí o anjo visita Abraão. O anjo visita Abraão e fala para ele que a descendência dele seria muito grande. E quando Sara ouve isso, Sara ri. Aí, gente, né? A gente, vai eu com a minha novela de novo. Sara ri. Caraca, como? Eu com uma mulher já sem regras, já sem estrutura física nenhuma, nem mental, para ser mãe, o anjo vem e diz que eu vou ser mãe. Ah, não é possível, não. Eu acredito que tenha sido um riso de desespero, tá, gente? Igual a gente ri quando vê um problema muito grande, tem pessoas que caem no choro e tem pessoas que riem. Porque, assim, é aquele riso assim, só o Senhor mesmo. Porque não tem mais o que fazer. É só o Senhor que vai fazer isso. E é isso. Sara entende, mesmo através do riso dela ou de ironia, ou de agonia, ela entende que só o Senhor poderia dar um filho para ela depois de tudo que ela já tinha passado. E aí Deus transforma uma terra seca num solo fértil. Nos traz Isaac. Dá a ela Isaac. Sara, mesmo em toda a sua dor, mesmo em todo o seu sofrimento, Sara ainda continua obedecendo o marido dela. Porque, gente, vamos combinar, né? Eu fico imaginando se fosse hoje. Meu marido falasse assim, vamos deixar tudo aqui, vamos embora, vamos andando a pé. A gente vai andar a pé aí, até a gente achar a nossa nova terra. Sara já tinha 65 anos quando começou a peregrinação. Vocês imaginem uma senhora caminhando pelo deserto sem saber para onde vai. Ela simplesmente obedece ao seu marido. Quando o anjo vem dizer para ela que ela vai ser mãe, quando Abraão vê os anjos, a figura vindo, né, ele manda ela fazer um jantar. E ela, na mesma hora, se prontifica, faz a comida com todo amor e com todo carinho. E ela continua obedecendo seu marido. E um dos pontos que me deixou assim mais impactada é em saber, quando a gente vai lendo a Bíblia assim com todo cuidadinho, né, pedacinho por pedacinho, as partes onde Abraão diz que ela é irmã dele, para que ele não fosse morto. Ela era uma senhora de 65 anos, até mais depois, né, que ainda encantava reis e faraós, que pudessem ser capazes de matar o seu marido se soubessem que ele era marido dela. Ela ainda se sujeitava às ordens do marido, mesmo sendo erradas. Ela fazia da parte correta, ela obedecia o que seu marido falava. Então, a devoção que ela tem ao marido é uma devoção que deve ser destacada.
que ela entende que ele estava fazendo certo para os dois. Então, assim, o que nós estamos dando de exemplo para os nossos filhos? Como tem sido o nosso relacionamento dentro de casa? Que exemplo que nós estamos dando quanto casal para nossos filhos? O que nós estamos trazendo de exemplo para que eles entendam que a gente tem que conversar, tem que dialogar, a gente tem que obedecer. E obedecer, gente, não é se colocar abaixo, como o mundo diz hoje para a gente, né? Porque o casamento hoje já não é bem visto para as mulheres, né? O feminismo vem aí para dizer que casar não é bom, que a mulher não tem que se sujeitar ao marido. Mas quando a gente tem a luz da Bíblia, a gente entende o que é essa sujeição. A gente entende o que é verdadeiramente ser a costela do marido. É estar do lado, é estar auxiliando, é estar apoiando, e não ser o pé onde ele poderia pisar. Então, tudo foi feito estrategicamente. E voltando para Sara, a gente entende que, apesar de toda a dor, de toda a falta de entendimento, porque ela não se via mais mãe, ela foi mãe depois de 90 anos. Foi aí que Deus agraciou ela. E Sara, mesmo toda errada, continuou confiando na promessa. Ela sabia que o marido dela seria pai de multidões. E aí Deus fala para ela: por que você riu, Sara? E ela automaticamente: ri não? Não ri não. Mas ela sabia que Deus que leu o pensamento era o Deus possível de colocar semente nela, de colocar o fruto dentro do ventre dela. Então, ela em todo o seu erro, ela é tida hoje como uma mãe que não esqueceu da promessa. E aí, quando ela faz parte da promessa, Deus troca o nome dela. Ela vira Sara, deixa de ser Sarai. Ela entende que ela seria a mãe dessa descendência, de um único filho. Ela não precisaria ter milhões de filhos para ser. Deus abençoou Sara com um único filho. E esse filho foi o descendente de Abraão, que é hoje o nosso pai da fé. Então, se Abraão é o nosso pai da fé, Sara é a nossa mãe da fé. Então, Sara não parou de orar. Eu acredito que ela tenha orado até com bastante. Eu acho que Sara foi uma das mulheres bem assim, ciumentas, rixosas. Eu acho que ela, na minha novela, tá, gente? Por favor. Eu acho que ela conseguiu mostrar para a gente que a gente tem pensamentos que não são provindos de Deus, né? Porque se eu dou a ajudadinha de Deus, as coisas têm que sair do jeito que eu quero. E não foi assim, porque ela deu uma ajudadinha de Deus e quem sofreu com isso foi ela mesma. Ela viu o filho de Abraão crescer e não era filho dela. Mas Deus também não se esqueceu de Ismael. Deus também abençoou Ismael. Só que o filho da promessa era o filho de Abraão e de Sara. Então, que a gente entenda que o nosso filho é o filho que Deus nos prometeu. Que a gente faça a nossa parte. Que por mais que a gente imagine que tem que dar uma ajudadinha, só Deus pode fazer por ele. Então, nossa função de mãe continua ainda sendo orar. Estamos entendidos até aí, gente? Tem alguém quer falar alguma coisa? Não? Para a gente ver Sara, a gente entende que até a nossa incredulidade, até quando a gente acha que não tem mais jeito, é Deus que vem nos socorrer. E isso tira muito para a gente com os nossos filhos que não estão na igreja. Quantos pais hoje estão sofrendo pelos filhos que não fazem parte do que a mãe entende quanto verdadeiro? Só que aí a gente cai novamente no que eu falei lá de Eva. Continua orando. Continua pedindo a Deus para resgatar. Não imagina assim, algumas vezes com a Manu, gente, a Manu foi uma adolescente muito fácil. Super fácil, foi assim, muito legal ser mãe de uma adolescente chamada Manuele. E agora eu tô com a minha filhada e a gente conversa muito. Eu falei para ela assim: olha, a Manu teve um ano em que a Manu ficava de castigo todos os dias do ano. Porque ela era uma criança muito fácil, ela era uma adolescente fácil, né? Então, ela saía de castigo na sexta, no sábado estava de castigo de novo. E chega uma hora que você cansa, né? Eu ainda era nova na fé,
Eu ainda achava que Deus tinha que ser ajudado, que Deus não estava conseguindo falar com a minha filha, eu que tinha que fazer isso. Todo sábado eu falava para ela, não vou te acordar amanhã para ir para a igreja. Nunca mais, Manoel, nunca mais. E eu estava lá às 8 horas da manhã puxando o cabelo. Não joguei água porque eu tinha pena, mas acordava e ela vinha bufando para a igreja. Está lá aqui que ela não me deixa mentir. Eu acho que isso é uma imagem muito recente na cabeça dela, de que ela vinha para a igreja obrigada. E eu sempre falei para ela, até os 18 anos a obrigação é minha. Você vai para a igreja. Você vai. Mesmo quando eu não queria vir, eu vinha e trazia ela. Ela vinha, eu acredito que na cabeça dela, ela vinha me espraguejando. Porque, cara, que mãe é essa que acorda um filho domingo de manhã para vir para a igreja? Mas é quando a gente entende verdadeiramente que a gente não consegue fazer nada. Porque só Deus pode fazer alguma coisa. Você pode pregar, você pode orar, você pode brigar, você pode espernear, mas vai ser na hora dele. Então, a nossa função é orar e ensinar. E aí, eu vou bater num ponto com vocês, irmãos, que é a minha que eu tenho falado muito, né? É a EBD. Qual é a função da EBD na vida dos filhos de vocês? A gente não está tendo EBD para criança, porque, como eu já disse, a gente não tem pessoal para trabalhar. A pandemia está para todo mundo, está todo mundo com algum tipo de problema, algum tipo de trauma. E a criança, gente, está sendo misgalhada. Os nossos filhos estão sendo abandonados. A responsabilidade de ensinar a criança é da mãe e é do pai. Se o pai não é cristão, e a mãe sim, ou ao contrário, o que é cristão tem a responsabilidade de trazer a EBD para dentro de casa. O que é EBD? É ensinar a palavra. É cantar corinho, é cantar musiquinha, é ver um vídeo, é pregar uma pregação infantil. Se não está tendo na EBD, não está tendo no cultinho infantil, a gente tem que trazer isso para dentro de casa. E eu vou dizer para vocês que isso tem me machucado bastante quanto aos nossos jovens. Os nossos jovens que nós temos hoje na igreja, a maioria deles cresceu na igreja. E a gente vê o desânimo estampado na cara deles. Será que as nossas mães estão orando pelos nossos jovens? Será que os nossos jovens estão orando pelos nossos jovens? Será que essa geração de criança que está sendo, pela pandemia, misgalhada, vai entender que lar é a casa de Deus? E que ir à igreja é a extensão desse lar? Ou ele vai abandonar? O que eu estou ensinando para o meu filho? Na EBD, de manhã, é direcionado para o adulto. Infelizmente. Mas se a criança está lá junto com a mãe assistindo, ela está ouvindo. Eu sei que é muito difícil, gente, assistir pela televisão. Você está lá em casa, a gente vê em cima da cama. Um pulo para deitar, um pulo para fechar o olho. Então, assim, cuidado com o que a gente está fazendo. Deus nos deu a condição de ter um telefone, de ter uma internet para poder visualizar os cultos que não estão sendo presenciais para quem não pode. Mas quem não pode, vem à igreja. Esteja presente no EBD. Esteja presente na reunião de oração. Participe dos cultos de quarta-feira. Não pare de aprender. Deixa Deus continuar usando vocês, irmãos, porque a pandemia nos fez entender que a nossa casa é o principal, porque antes a gente via primeiro o trabalho e a casa era o último. Só que aí a gente teve que ser obrigada a entender que a gente tem que cuidar da nossa casa primeiro, porque a pandemia fez a gente voltar para casa. Acho que a nossa geração é a geração que pensa no muito trabalhar e no pouco em casa. Nós temos relatos de que pessoas que não sentem prazer dentro da sua própria casa. E com isso nós temos muitos casais se separando, muitos filhos sofrendo pós-pandemia. Esses 2 anos, né? É um ano que nós estamos assim, mas vamos contar 2 anos, 2020, 2021, é um ano que tem esgalhado as famílias. É o ano que a família mais passa junto. Porque antes estava cansado e ia fazer alguma coisa. Hoje não pode mais. Está cansado, sai do quarto para a sala, da sala para o quarto. Não tem onde ir. O seu refúgio é a sua casa. O lugar onde você está seguro é a sua casa. Então, o que eu tenho feito da minha casa? Continuem pregando dentro da sua casa. Continuem trabalhando com seus filhos dentro da sua casa. Façam um cultinho.
faça uma devocional, uma leitura bíblica, cantem um hino, mas continuem aprendendo de Deus o tempo inteiro com seus filhos. E aí nós vamos falar de Ana. Ana, mãe de Samuel. Todo mundo aqui sabe a história de Ana, né? Sabe que se repete, não por vontade dela, que dessa vez não foi ela que arranjou uma amante para Eucana, né? Mas lá em Israel, acho que é Israel, tá, gente? Não sei de onde é, não, desculpa. Lá onde ela morava, a lei dizia isso, de que se a esposa não pudesse ter filhos, ele poderia ter uma outra esposa, para que a sua descendência continuasse. E Ana não podia ter filhos. E Ana, você vê que ela teve toda a sabedoria e inteligência e amor por Deus e amor pelo seu marido, que apesar de ter sido muito humilhada pela outra esposa, que tinha filhos, Ana continuava adorando ao Senhor. Ana continuava obedecendo ao seu marido. E aí eu fui ler um pedaço lá em que Ana está sem comer e chorando muito e orando ao Senhor. E aí Eucana fala para ela assim, não foram com essas palavras, tá? Aí Eucana fala para ela assim, por que você está chorando? Não te basta eu? Meu amor por você não te basta? E aí ela levanta, come e vai continuar adorando ao Senhor. Então a gente vê que apesar de toda a dor, todo o sofrimento, Ana amava seu marido. E sabia que aquele sofrimento ali, para ele também seria muita coisa. E talvez ele não fosse tão forte quanto Ana, né? Porque ela chorava e pedia a Deus um filho, mas Eucana já tinha o filho dele. Então, para ele, já tinha tido o papel fundamental. Ana era a mulher dele, estava bom, era para ela se satisfazer com isso. Mas Ana não se satisfez. Ela pede a Deus. Eles iam ao templo orar, né? Eles faziam essa peregrinação de ir até o templo, oferecer sacrifícios. Não era só uma vez no ano, eram 2 ou 3 vezes no ano, e Ana estava lá o tempo todo. E nesse tempo, o templo ele poderia ser adentrado por qualquer tipo de mulher, porque os filhos do sacerdote tinham pervertido todo o ato de adoração. Eles tinham transformado aquilo ali. E quando o sacerdote olha a Ana orando, ele acha que ela está bêbada. Fala para ela por que ela estava ali dentro daquele jeito, porque ele estava acostumado em ver mulheres daquele jeito. Ele estava tão sem noção do que era uma adoração verdadeira, do que era um culto verdadeiro, que ele não entendeu que Ana não gritava, que Ana não estava se expondo, Ana simplesmente chorava e orava só movendo os lábios. Ele não entendeu o tempo da adoração. Então, ele fala para ela assim, olha só, não dá, né? O que você está fazendo aqui bêbada? Não era isso. Ana simplesmente estava orando e pedindo a Deus por um filho. E quando Ana fala para ele isso, ele fala para ela, vai que você vai ser abençoada. Porque ele viu verdadeiramente uma mulher de adoração. Que apesar de toda a sua dor, apesar de todo o seu sofrimento, Ana continuava orando. E aí, a oração de Ana nos remete a uma dor, né? Eu fiquei imaginando, Deus, me dá um filho, que eu vou devolver esse filho para você. Mas eu não vou devolver como acontecia antigamente. Não era só um período, né? Como Sansão, que a mãe não ia cortar o cabelo. Tinha aquele período. Ana disse que ia devolver para ele ser sacerdote. Ela não teria Samuel como filho. Ela iria devolvê-lo. A graça que Ana pediu a ela não foi uma graça egoísta, simplesmente para, eu quero ter um filho, porque a outra tem e eu não tenho. Não foi para satisfazer o próprio interesse. Ela queria que viesse um adorador, que viesse para transformar aquele período ali. Estava tudo destruído, estava tudo... A adoração tinha perdido o foco. O povo tinha perdido o foco do que era verdadeiramente ser adorador. Os templos estavam sendo adentrados por pessoas que não iam adorar o Senhor. Tanto que os filhos... Eu não lembro o nome, gente, do sacerdote. É Eucana e Eli. Isso mesmo, obrigada. Os filhos de Eli foram mortos
porque eles não cumpriram os desígnios de Deus, eles destroçaram os ensinamentos, e precisava vir uma pessoa em que mostrasse para eles o que era ser adoração. E eu acredito que essa adoração começou ali em Ana. E quando Deus dá Samuel para ela volta, né, com Samuel. Eu acredito, a Bíblia diz que ele já tinha sido desamamentado. Eu acredito que ele poderia ser da idade do Filipe. 2, 3, 4 aninhos. Ela devolve o filho dela. Ela dá para Eli cuidar. Então, assim, ela entendeu que o filho dela era um filho que ia ser usado por Deus. Então, a gente está preparado para que o nosso filho seja usado por Deus? A Manu, quando era menor, falava que ia embora para a África. Você é missionária na África, mãe. Você é missionária na África. Jesus tem misericórdia. O que a minha filha vai fazer na África? E assim, será que se ela fosse mesmo, ou se ela vá, eu estou preparada para falar isso? Vai, Deus, leva. Leva, porque é o filho que o Senhor me deu, eu te devolvo. Então, assim, são as pequenas coisas que a gente faz com o nosso dia a dia que demonstra a nossa adoração ao Senhor. Então, assim, o meu filho quer ser pastor. Não, meu filho vai ser pastor, não. Não, pelo amor de Deus, o que é isso? Vai sofrer à toa. Ah, meu filho vai ser missionário. Não, vai não. Vai passar fome. Para quê? Ah, meu filho vai ser presbítero na igreja, vai ser diácono na igreja. Para ter trabalho? Para ficar ouvindo gracinha dos outros? Então, a que ponto que a gente está vendo a obra do Senhor? O que eu tenho proposto no meu coração? E assim, quando eu falo filho grande e filho pequeno, tá, gente? A gente quanto pessoa e quanto mãe e quanto pai. O que eu tenho feito da minha adoração? Ah, eu queria tanto que Deus me desse um cargo na igreja, que eu fizesse alguma coisa. Ah, você vai ser secretário de esporte. Ai, que bobeira. Tudo que a gente faz é para o Senhor. Até um copo de água que a gente bebe é para o Senhor. Quando a gente cuida do nosso corpo e da nossa mente, a gente está cuidando do corpo e da nossa mente para o Senhor. Então, que a gente seja como Ana, que a gente entenda que a nossa devoção é devolver tudo que a gente tem. E aí, o mais legal da história é que Ana abandonou o filho dela, né? Assim, dito abandono, porque ela deu para outro criar. Só que Ana voltava uma vez por ano com uma roupinha nova para o filho dela. Ana trazia uma túnica nova para Samuel. Era o ato dela de amor, era o momento dela com o filho dela. Só que ela sabia que antes de ser filho dela, era filho de Deus. Antes de ser filho dela, de ter funções quanto filho, era filho de Deus. E é um filho da promessa. E Ana teve mais 5 filhos. Não foi como Sara. Ana foi agraciada mais 5 vezes. Então, assim, qual é a minha função quanto adoradora do Senhor? O que eu tenho feito com isso? Eu tenho pedido nas minhas orações bênçãos para mim, para afagar o meu ego? Ou eu tenho pedido bênçãos que são para o Senhor? Eu sempre pedi para Deus me deixar dirigir. E eu falava assim, quando eu dirigir, eu vou para tudo quanto é lugar. Não vou precisar do meu marido me levar, porque antes ele não era da igreja, né? Então ficava difícil, porque ele ficava com a cara feia danada quando tinha que me levar nas coisas. Mas agora não, agora ele é do Senhor. Agora ele vai, agora ele faz, não vai não? E aí eu tenho que ir. Só que eu não consigo dirigir. Eu consegui tirar a carteira de primeira e eu não consigo dirigir. E aí eu fico pensando, será que era por orgulho? Simplesmente por ter uma carteira para poder falar para meu marido assim, eu estou indo? Ou eu verdadeiramente queria adorar o Senhor? Então são coisas que a gente tem que colocar na nossa cabeça. Eu sei que um dia o Senhor vai deixar eu dirigir. Vai tirar esse medo que está em mim. Mas é o que a gente faz com o que a gente pede. Esse é o ponto, tá? E aí, já estou acabando, tá, gente? Sei que eu estou falando muito. Vamos para Ruth. Vamos falar de Ruth. Mas a história de Ruth não é, para mim, uma história de mãe verdadeiramente. Mãe que gera, né? Porque quando a gente fala de Ruth, eu queria dar destaque ao relacionamento dela com a sogra. Tá? Todo mundo conhece a história de Ruth e Noemi, né? Noemi tinha 2 filhos e esses filhos se casaram. Ruth era uma dessas noras, os filhos morrem, Noemi era viúva
e ficam as 3 sem eira e nem beira. E aí elas estão passando fome, estão passando necessidade e têm que voltar para Israel. E Noemi é muito sincera com as noras, porque naquele tempo a gente sabia em que as viúvas sem filhos não tinha quem olhasse por elas. Como hoje, né? Até as com filho, algumas viúvas não tem ninguém que olhe por elas. Mas Noemi sabia que ela poderia estar levando as 2 para um lugar onde as 3 passariam fome, onde as 3 ficariam necessitadas das coisas. A primeira nora abandona, resolve ir embora, mas Ruth não. Ruth fala para ela, acho que é uma das frases que a gente tem que falar o tempo todo: o teu Deus é o meu Deus, a tua casa é a minha casa. Então, Ruth aceita o Deus de Noemi e toma isso como se ela fosse verdadeiramente filha de Noemi. Então, por que eu quis destacar essa relação com vocês? Porque Ruth adota Noemi, Ruth ensina Noemi, Noemi adota Ruth, Noemi adota ela como filha, porque ensina para ela tudo que ela deve fazer para conseguir se casar com Boaz. Ela mostra todo o direcionamento da época que Noemi não teve, até mesmo da sua própria mãe, por ter casado e ter ido embora. Então, ser mãe não é simplesmente gerar, gente. É adotar também. É querer também. É verdadeiramente entender que o seu papel vai além de gerar. Nós sabemos que algumas mães não são agraciadas, mas elas são agraciadas de outra forma, né? E que a gente entenda que o nosso papel, indiferente de ser gerado ou adotado ou querido ou esperado, a gente tem papel de mãe. E Noemi era sogra, ela podia muito bem ter voltado para a terra dela e deixado isso para lá, mas não, ela mostra a Ruth direitinho o que faz. E a gente aí já tem todo o desfecho da história. Quando a gente vai estudar Ruth e Noemi, a gente vê como Noemi diz para ela onde ela tem que colher, como que ela tem que agir, porque tinha todos os trâmites que Noemi não conhecia. E é assim na nossa vida. E aí, hoje eu quero fazer um desafio para as mães que estão aqui, para as mães adotarem uma mulher na igreja, uma criança na igreja, um irmão de oração. Adotem filhos de oração. Orem pelas pessoas, converse com as pessoas pelo WhatsApp, por telefone. Pergunta se a pessoa está precisando de alguma coisa. Pergunta se ela está precisando simplesmente de uma oração. Tenha uma amizade com uma única pessoa na igreja, que não seja uma pessoa que você já tenha como amizade. Adote um filho novo. Adote uma pessoa nova na igreja, no mundo, em que você possa verdadeiramente instruir essa pessoa no Senhor. Seja ministrador da palavra do Senhor para essa pessoa, ela conhecendo a Deus ou não. Quantos irmãos hoje estão aqui sofrendo porque se sentem sozinhos? E aí, às vezes, a gente não consegue nem falar com os nossos próprios de casa, contar verdadeiramente o que está acontecendo na nossa cabeça dentro da nossa casa. E quem sabe se uma mãe de oração hoje falar com você: poxa, meu irmão, senti no meu coração que eu preciso falar com você, eu quero orar por você, eu dizer para você que eu estou aqui para o que você precisar. E você, quanto filho, se você receber essa oração, se você receber esse telefonema, entenda que você precisa disso. Que nós precisamos de mães de oração. Nós precisamos de irmãs que tomem conta da gente. A gente precisa desse apoio espiritual. Então, se você se sente sozinho, se você se sente triste, se você precisa de uma pessoa que possa te instruir na palavra, você, quanto filho, liga para alguém que não está nos seus contatos diários. Peça para esse irmão fazer parte da sua vida, porque a gente continua pregando a palavra. Tá, meus irmãos? E aí, Ruth casa com Boaz, apesar de toda tristeza, de todo sofrimento, toda dificuldade. Se você começa a ler o livro de Ruth, no início você vai fazer a destruição total. A pessoa está passando fome, não tem mais jeito. E aí Deus mostra que tem.
que é ele que tem a última palavra. Ele traz toda a remissão para Ruth e para Noemi. A descendência não vai ser mais deixada para trás. Ela tem valor. E aí Deus restitui a Noemi e a Ruth, por consequente, porque era vira mãe adotiva de Ruth. Então, que a gente entenda que todo sofrimento, toda passagem de fome, toda dor, toda doença, todo abandono, tem um propósito. Que a gente possa entender que Deus está trabalhando na nossa vida, mesmo a gente achando que Ele não está. Que Deus está com a gente, mesmo a gente achando que Ele não está. E aí nós vamos para o último, que eu não poderia não falar hoje. Maria. Né? Maria foi a mãe mais agraciada por toda a humanidade. Ela foi quem carregou Cristo. Foi a escolhida. Né? E a gente, quando vai ler, a gente entende que ela tinha mais ou menos 13 anos. Era uma menina. Por mais que a cultura da época, o casamento era nessa idade, era uma menina. E ela poderia muito bem ter dito assim, não, estou noiva. Como é que eu vou ficar filha ser mãe e sendo noiva de outra pessoa? Mas não, eu acredito que ela tenha até pensado, né? Ela tenha até cogitado. O que eu vou fazer? José não vai me aceitar. Vou ser mãe solteira. Mas vamos lá, porque é filho do Senhor. É o Senhor que me escolheu. E o que eu quero trazer para vocês de Maria é que Maria, mesmo sendo agraciada por ser mãe de Cristo, eu acho que se a gente pudesse pensar assim, eu quero ser mãe de Cristo, a gente ia ter uma soberba muito grande no coração. Eu acho que a gente ia ficar tipo Agar lá, toda pomposa. Eu tenho filho, você não tem. Mas não. Maria foi humilde o tempo todo. Mesmo quando Cristo chamou a atenção dela, quando ela pediu para ele fazer o vinho, ou quando ela perdeu ele e ela foi pedir para eles explicações maternais normais. Onde você estava, meu filho? E ele a recrimina, mas de forma doce. Mas ela, em nenhum momento, você vê Maria se exaltando. Você vê Maria se colocando em local de destaque. A gente vê sempre Maria como mãe, coadjuvante, que está ali apoiando o filho. E a missão de Maria foi uma missão muito doída durante o tempo todo. Porque Maria, quando leva Cristo para ser apresentado, o sacerdote fala para ela que ele seria transpassado, a alma dela seria transpassada. E a gente entende isso, porque qual mãe que está preparada para ver seu filho morrer? Nenhuma mãe. Eu lembro muito da morte do meu pai, que a minha avó falava assim, morre 200 mães, mas não morre um filho. E é isso mesmo. A mãe não está preparada para perder seu filho, porque se a gente tem um filho, a gente quer que esse filho veja a gente morrer. Não ao contrário. Não é assim que a história faz. Não é certo, cronologicamente, em que o filho morra antes da mãe. É uma dor inimaginável você ver seu filho morrer. E Maria já sabia disso quando Cristo foi apresentado. Ela sabia que a alma dela seria transpassada. E durante a caminhada de Cristo, Cristo mostra para ela de que ele era filho de Deus. Que ele tinha que cumprir os desígnios de Deus. Que ele tinha obrigações quanto ela, quanto filho terreno, mas a obrigação dele era primeiramente com Deus. Essa obrigação do filho terreno a gente vê até na hora que ele vai ser crucificado, em que ele mostra para ela João e fala que João, essa é sua mãe. Ele cuidou dela para que a vida dela tivesse um fim sendo cuidado por alguém, já que ele não estaria ali. João passou a ser o cuidador de Maria. E Maria, com todo o sofrimento, com toda... Falei alguma coisa errada aí, gente? Com todo o sofrimento, com toda a imaginação que poderia vir, vocês me tiraram o foco, tá? Tá? Com toda a imaginação que ela poderia ter quanto à morte de Cristo, ela entende que a função dela
é de ser ajudadora, de ser apoiadora. Ah, tem água? Tem água no copo de pastor. Gelada ainda, gente, viu? Fui beber. Obrigada, tá? Tá bom. Então, vamos lá. Mesmo ela sabendo que Jesus iria morrer e que ela não podia fazer nada, nada. A função de Cristo foi vir à Terra para nos resgatar. E Maria, quanto mãe, sabendo disso, ela não poderia passar essa dor dele. Ela não tinha como fazer nada, não tinha como dar uma ajudadinha dessa vez. Não tinha como ela fazer nada para diminuir esse sofrimento. E Cristo sabia disso. E com isso, Maria entendeu que a função dela, de mãe, mais uma vez, era de ajudar. Era de orar e era de estar perto. Eu fico imaginando a cena da crucificação, onde Maria vê o filho ser morto. E a dor que ela deve ter sentido. E ela não abandonou em nenhum momento. Então, algumas pessoas têm Maria como intercessora, têm Maria como apoiadora, e Maria nos mostra que ela não é isso. Que o intercessor é Cristo. Não tem outro caminho. E ela, na sua humildade, porque ela, sim, gente, ela poderia ser uma mulher bem soberba. Ela não foi. Ela, na sua humildade, ela entende que ela precisava simplesmente adorá-lo e estar com ele o tempo todo. Então, que a gente possa entender que a autoridade que Jesus tem é única. E essa autoridade foi dada por Deus a ele. E essa autoridade que Deus tem que ter na nossa vida. De que a gente entenda e que a gente, quanto mãe, vai errar. Eu tenho conversado muito com algumas pessoas que estão passando por problemas, né? E, assim, a maior coisa que a gente ouve é assim, cara, eu errei tanto quanto mãe. Eu faço tanta coisa errada. Meu filho está cheio de trauma, meu filho está cheio de problema. Mas aí, o que eu quero trazer para você hoje é o seguinte. Mãe erra. E eu sempre falo isso para a Manu. Mãe erra muito. Mãe é ser humano. Mas o que a gente tem que ter na nossa cabeça é que quando o filho disser para a gente assim, poxa, você fez isso, eu não gostei. Peça perdão. Mostra para ele que você é humana. Mas, ao mesmo tempo, mostra para ele o seu amor, que o seu erro foi simplesmente tentando acertar. Eu acho muito difícil uma mãe verdadeira, tá, gente? Uma mãe de Deus fazer alguma coisa de maldade. Deixar um filho de maldade. Fazer um castigo em que a criança vai espraguejar por maldade. A gente faz por amor. Que quando a gente cansa, a gente não faz mais nada. Quando a gente desiste do filho da gente, a gente não faz mais nada. A gente deixa ele por conta própria. E não é função de mãe deixar filho por conta própria. Nunca. Nem quando tiver 80 anos, 90 anos, 200 anos. A mãe vai continuar sendo mãe e vai continuar corrigindo. Então, que Deus possa trabalhar no seu coração, que apesar de todo o seu erro, apesar de toda a sua dor, de todo o seu sofrimento quanto ser mãe, que você tenha um ajudador. Que você tenha um Senhor que te nutre. E que te deixou um lindo livro te mostrando quais são os caminhos que você deve seguir. Que Deus possa falar ao seu coração que a nossa função quanto ser mãe não é gerar. Não é somente gerar. É ser mãe em oração, é ser mãe em piedade, é ser mãe em oração e, principalmente, é ser mãe que ensina quem é Deus para os nossos filhos. A nossa função é como Ana, como Sara, como Eva, como a pastoral que o pastor trouxe para a gente, Joquebede, a outra mãe de Timóteo, que eu esqueci o nome. Perseverem em oração. Construam um lar para os seus filhos em oração, em adoração ao Senhor. Porque se a gente ensinar os nossos filhos quando eles estiverem pequenininhos, eles não vão se desviar do caminho. Eles podem até dar uma escorregadinha, mas Deus traz de volta. Deus encontra. E para a gente finalizar, eu queria que os irmãos abrissem num texto muito conhecido
Lá em Coríntios. Espera aí que eu perdi aqui. 1 Coríntios 13. Onde fala sobre o amor. 1 Coríntios 13, de 4 a 7. Que a gente possa ver esse amor hoje como um amor de mãe. Levem esses versículos para o coração de vocês quanto um amor de mãe, quanto a função do amar mãe. 1 Coríntios 13, dos versos 4 a 7. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E eu vou ler o 8 para vocês, tá? O amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciências passará. O amor jamais acaba. O amor de mãe jamais acaba. Por mais que os filhos façam coisas que nos magoem, a gente continua amando. A gente perdoa, a gente passa por cima, a gente ensina para o filho o que é um perdão. Então, que Deus possa estar falando no coração de cada mãe hoje, de cada filho. E eu peço a Deus pelos irmãos que não têm mãe, pelas irmãs que não têm filhos. Que Deus possa confortar o coração de vocês. Que somente Ele pode fazer isso. E eu convido a todos a se colocarem de pé, para a gente poder terminar essa EBD de hoje. Nós vamos pedir, nesse momento de oração, pela irmã Mauriceia, a irmã do Vinícius, que a gente esteja orando por ela, pela saúde dela. E eu queria que vocês conduzissem hoje os seus corações e orações para que Deus esteja confortando a família do irmão Musser. Várias famílias morreram, várias. Todas estão sofridas e doídas. Então, que a gente tenha no nosso coração, que Deus possa confortar. E que Deus tenha misericórdia da irmã Mauricélia, esteja com ela. Querido Deus e bondoso Pai, obrigado, Senhor, pela tua infinita misericórdia. Que o Senhor esteja usando o seu Espírito Santo para mover o nosso coração. Que o Senhor esteja recebendo os nossos pedidos, que o Senhor esteja ouvindo os nossos clamores. E que, no nome do teu Filho Jesus, Senhor, o Senhor esteja confortando o coração de todos esses que estão passando por tantas provações nesse momento. O Senhor sabe, Senhor Deus, do que cada um traz no seu coração. A dor, a angústia, o medo. E nós sabemos que nós não temos nada. Nós não temos como nem imaginar, Senhor Deus, o que o Senhor tem para nós. Mas cremos que é o melhor. Mesmo doendo, mesmo em frangalhos, nós sabemos que a tua vontade é boa e perfeita, Pai eterno. Então, nos dá entendimento para isso. Quero te pedir uma bênção especial hoje, Senhor Deus, pela irmã Mauricélia, que o Senhor esteja cuidando da saúde dela, que o Senhor esteja providenciando o que for necessário, Senhor Deus, esteja dando vida, Pai. E te pedimos, Senhor, pela família do pastor Musser, pela Dulce, pelas crianças, pela Ciane, pela outra irmã, perdão, eu não lembro o nome, que o Senhor esteja trabalhando no coração dele, Senhor Deus. A dor da perda é muito grande, Senhor, mas sabemos que o teu amor é muito maior. Para finalizar, Pai eterno, eu te entrego cada mãe da nossa igreja, cada mãe que está espalhada por esse mundo afora, e cada filho, Senhor, aqueles que têm e os que não têm mais as suas mães. Que o Senhor possa acalentar os corações, que o Senhor possa trazer alívio à dor, e que o Senhor possa trazer alegria aos olhos, Pai. Que a gente possa continuar cultuando o Senhor de todo o coração, sabendo que todo o seu ensinamento será trabalhado através de nós. Te peço perdão, Senhor, pelas nossas fraquezas e pelos nossos pecados. Nós sabemos que a redenção do teu Filho, Senhor, é única e necessária a todo tempo. Que a gente entenda que o Espírito Santo tem que trabalhar no nosso coração. Abra nossos corações e mentes, Pai eterno. Nos dê um domingo abençoado. É o que eu te peço, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Obrigado, tá, irmãos? Bom dia, bom almoço. Daniele, estou indo aí.